ao viver sustentável. Veja no programa de hoje. Quais os 10 setores industriais no Brasil que mais avançaram em termos de sustentabilidade? Como a tecnologia pode contribuir para a geração de empregos verdes? Como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem? Quem nos fala sobre esses assuntos é o professor e deputado federal Mendes Tame. A indústria brasileira não aceita mais ser considerada vilã quando o assunto são os impactos ambientais negativos associados ao processo produtivo. 20 anos depois da Eco 92, esse setor levou a Rio+20 suas propostas para definir os caminhos em direção a uma produção sustentável. Sabemos que mudar a cultura e as formas de produção não são coisas que se façam da noite para o dia. Porém, nesses 20 anos, a indústria brasileira avançou muito em termos de sustentabilidade. Dentro desta revolução industrial, a palavra-chave é inovação. Dados da indústria de papel e celulose, por exemplo, mostram que 100% da madeira usada hoje em seu processo de produção vem de florestas plantadas. Dados da CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostram que o Brasil é campeão mundial da reciclagem de alumínio, graças ao reaproveitamento das embalagens em lata. A mineração, que sempre esteve na berlinda pelas crateras plantadas no solo por este Brasil afora, hoje reutiliza 90% da água utilizada na extração e no processamento do minério de ferro, ouro, bauxita e carvão mineral. As mineradoras também avançaram no reaproveitamento de resíduos sólidos, que passou de rejeito a minério, graças aos avanços tecnológicos e em função da demanda para minérios de baixa qualidade que antes eram considerados refúgios. No setor automotivo, por exemplo, os veículos leves produzidos no Brasil emitem hoje 28 vezes menos poluentes do que emitiam na década de 80. Mas mesmo assim, há ainda um enorme espaço para aumentar a eficiência dos motores e proceder a avanços nesta área e neste setor. As montadoras de veículos têm consciência de que a sustentabilidade não é só filosofia e marketing, é uma questão de sobrevivência. Por isso, os fabricantes apostam no carro elétrico como alternativa ao futuro, cujo modelo híbrido, motor elétrico e combustão, será comercialmente viável no Brasil dentro de 5 anos. A etapa seguinte seria o veículo plug-in, ligado na tomada para carregar. O terceiro estágio é o carro com geração de eletricidade a bordo. O programa de hoje do Viver Sustentável vai mostrar quais os 10 setores da indústria brasileira que mais avançaram em termos de sustentabilidade. No setor metalúrgico, por exemplo, os ganhos de recuperação de água no processo produtivo já chegam a 97,5%. A indústria siderúrgica se comprometeu a atingir em 4 anos 100% de florestas plantadas para atender sua demanda de carvão vegetal. O setor ainda gera mais de 600 quilos de resíduos por tonelada de aço bruto produzido. Já consegue reaproveitar 80% deste material. Há também um segmento da indústria siderúrgica que basicamente só trabalha com sucata metálica para a geração de vergalhões de aços destinados à construção civil, como veremos a seguir. São montanhas e mais montanhas de sucata. Tudo isso que foi descartado poderia ir direto para os lixões ou aterros sanitários. Mas o ferro e o aço são materiais extremamente nobres. Seria um desperdício jogar tudo no lixo. A reciclagem foi a solução encontrada por uma empresa localizada no interior de São Paulo. A ArcelorMittal, usina de Piracicaba,
ela produz o vergalhão para a construção civil através da sucata ferrosa, sucata de ferro e de aço. O material recebido das cooperativas e dos fornecedores é armazenado no pátio da empresa. Aqui, bicicletas, eletrodomésticos, partes metálicas de carros, entre outros objetos compostos por ferro e aço, aguardam o momento da limpeza e trituração. Depois de reduzida a pequenas partes, a sucata vai para as baias, onde é feita a alimentação do cesto através de enormes eletroímãs. Os fragmentos metálicos vão para o forno, que aquece a uma temperatura de 1.600 graus Celsius, até que acontece a fusão da sucata. Nesta fase, os objetos se transformam no estado líquido. Os metais fundidos são encaminhados, então, para o forno panela, onde é feito o refino, ou seja, esse processo garante a pureza da liga metálica. Agora, todo o líquido vai para a máquina de lingotamento, que dá o formato aos tarugos. Esse material volta a um forno de reaquecimento para depois ser encaminhado à laminação e ao desbaste. O trem laminador estica o tarugo, que reduz de largura e aumenta o comprimento. Ao final do processo, o que era sucata e poderia ter sido descartada nos lixões e aterros, volta ao mercado como vergalhão para a construção civil. O importante é que o produto final também é reciclável, portanto, ele consegue voltar à cadeia produtiva. O setor industrial de produtos alimentícios no Brasil é um bom exemplo quando se trata de sustentabilidade. Afinal, dos 198 projetos de crédito de carbono, 85 deles se referem à produção industrial de alimentos. No entanto, esse setor ainda é responsável por grande parte do passeio da mercadoria. Os milhares de quilômetros que a matéria-prima agrícola percorre desde o campo até a indústria e depois o produto já industrializado, já processado, da indústria até a mesa final do consumidor. Em contraposição a este fato, tem crescido nos Estados Unidos e na Europa um movimento chamado locavore, de valorização da comida local, ou seja, estímulo ao consumo de produtos, até mesmo industrializados, que são produzidos com insumos da região, onde vivem os consumidores e que têm a mínima necessidade possível de deslocamento entre a produção e a mesa. Isso gera dois impactos práticos imediatos: o estímulo aos produtores locais e o impacto menor no uso de energia para transporte e comercialização desses produtos. A questão dos alimentos e da alimentação saudável está se tornando um tema de debate global, a ponto de levar as empresas do setor a revisarem suas estratégias de negócios para gerar produtos com impacto menor sobre o meio ambiente e mais saudáveis. Mas em termos de aquecimento global, outro aspecto que gera cada vez mais discussões é o impacto da produção, distribuição, comercialização e preparo de alimentos no consumo de energia e, consequentemente, na pegada ecológica. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável está de volta falando sobre os setores industriais no Brasil que mais avançaram em termos de sustentabilidade. Quem nos fala sobre esse assunto é o professor Mendes Tami. No setor de produção de alumínio, há 10 anos o Brasil é campeão mundial de reciclagem, com um índice de 97,6%. Neste setor, outro bom exemplo é a redução de gases do efeito estufa. O Brasil produz 4,2 toneladas de gás carbônico de CO2 por tonelada de alumínio, enquanto a média mundial é de 9,7 toneladas. Vamos ver agora como se dá o processo de reciclagem do alumínio. Quando pensamos em reciclagem, o primeiro nome que nos vem à cabeça é alumínio. Ele pode ser reciclado infinitas vezes,
sem perder suas características no processo de reaproveitamento, ao contrário de outros materiais. A reciclagem de 1 tonelada de alumínio economiza energia equivalente a mais de 4.000 litros de combustível ou a eletricidade utilizada por uma família americana durante 3 anos e meio. E o Brasil, pela 9ª vez, é o campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio. De cada 100 latinhas vendidas no mercado e consumidas, 98 latas voltam a ser lata pelo processo de reciclagem, cujo ciclo é de 30 dias. Então, entre o momento que você tira a latinha da prateleira do supermercado e ela retorna envasada para a prateleira do supermercado, você tem um ciclo de 30 dias. Então, uma mesma lata de alumínio ela é reciclada 12 vezes ao ano. Somando tudo, foram reaproveitadas 198.800 toneladas de latas, das 202.500 toneladas consumidas. 98,2% das latas vendidas. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Alumínio e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade. A gente olha a reciclagem de alumínio, de latas de alumínio como sendo um negócio. Ela injetou na economia 1,3 bilhões de reais. Se fosse considerada uma empresa à parte, ela estaria entre as 1.000 maiores empresas do Brasil. O alumínio pode ser reciclado tanto a partir de sucatas geradas por produtos de vida útil esgotada, como de sobras do processo produtivo, utensílios domésticos, latas de bebidas, esquadrias de janelas, componentes automotivos, entre outros. Podem ser fundidos e empregados novamente na fabricação de novos produtos. Pelo seu valor de mercado, a sucata de alumínio permite a geração de renda para milhares de famílias brasileiras, envolvidas da coleta à transformação final da sucata. A reciclagem do alumínio representa uma série de vantagens. Economiza recursos naturais, energia elétrica. No processo, consome-se apenas 5% da energia necessária para a produção de alumínio primário, além de oferecer ganhos sociais e econômicos. Com a reciclagem do alumínio, os ganhos são de todos nós. E eu gostaria de saber quais países serão mais afetados por causa do aquecimento global. Paradoxalmente, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, aqueles que menos contribuíram para a emissão de gás carbônico, menos contribuíram para ter gases em suspensão na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Por quê? Porque estes países mais pobres, em primeiro lugar, têm menos recursos, menos tecnologia para fazer a adaptação ao aquecimento global. Em segundo lugar, estão nas regiões tropicais, as regiões que sofrerão com a desertificação e, portanto, com perdas, não só na quantidade de água, mas também na produção agrícola. A indústria brasileira de cimento também tem alcançado bons índices de sustentabilidade. Enquanto a média mundial de emissões de gases do efeito estufa é de 5%, aqui no Brasil não passa de 1,4%. Hoje, 99% das indústrias de cimento no Brasil operam com fornos de via seca, o que causa uma redução do uso de água e de combustíveis em até 50%, em comparação com os processos industriais antigos que produziam por via úmida. Hoje, no setor de eletroeletrônicos, uma geladeira nova consome 60% menos energia do que as produzidas 10 anos atrás. Um dos grandes problemas desse setor ainda é o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, seja por obsolescência tecnológica ou por quebra ou defeito insanável. Vamos ver agora como funciona a reciclagem desses materiais. Quantos celulares você já teve? O que você fez com a última TV que quebrou? E aquele computador comprado 15 anos atrás?
Vivemos cercados de aparelhos eletrônicos. A era digital se renova a cada 6 meses em média. Por isso, um aparelho de MP3 comprado no início do ano já se tornou obsoleto na opinião de algumas pessoas. Mas o que devemos fazer com todos esses eletrônicos? Jogar no lixo não é a opção correta. Primeiro que isso não é lixo. Muitos desses aparelhos são compostos por matérias-primas valiosas como ouro, cobre, prata, entre outros. E isso tudo pode ser reaproveitado. A gente consegue extrair entre eles ouro, prata, cobre, índio, molibdênio. Os benefícios são que a gente evita a extração de recursos naturais. Então a gente utiliza aquilo que já se encontra como um problema hoje nas grandes cidades, que é a sucata eletroeletrônica. Outro motivo para não jogar seus aparelhos eletrônicos no lixo comum é que eles podem ser compostos por substâncias tóxicas, como, por exemplo, os monitores de computador ou placas que possuem chumbo, mercúrio e outras substâncias. Elas podem contaminar o solo, os lençóis freáticos e ainda afetar a vida das pessoas. Mas se o seu eletrônico ainda estiver funcionando, reutilizar é a melhor opção. Por exemplo, o celular. Você pode dá-lo a um amigo, vendê-lo ou entregá-lo na loja onde você vai comprar o novo. Alguns estabelecimentos doam aparelhos usados para instituições carentes. O maior problema é que o Brasil ainda está começando a sua jornada na reciclagem de eletrônicos, pois faltam incentivos tanto fiscais quanto no processo de logística reversa, no qual as empresas deveriam ser responsáveis por dar a destinação correta aos produtos adquiridos pelos consumidores. Algumas já o fazem, mas é a minoria. As indústrias não são muito motivadas a estar montando estruturas aqui no Brasil, justamente pela falta de incentivo fiscal, tanto para a colocação da empresa como a importação de equipamentos. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Outra boa notícia é que 43% do papel utilizado no país já é destinado à reciclagem. A seguir, vamos ver como funciona no país a reciclagem de papéis. Diariamente, nós descartamos no lixo inúmeros materiais feitos de papel, papelão e embalagens Tetra Pak. Esses resíduos são coletados pelos catadores e encaminhados para as cooperativas. Após a triagem, eles são prensados, enfardados e transportados para uma indústria recicladora. Nessa planta nós recebemos aparas pós-consumo, que é essa aparas aqui, aparas Tetra Pak pós-consumo e pré-consumo e aparas pré-consumo, que é gerado no nosso processo de fabricação. Então esses três materiais, nós recebemos esses três materiais, processamos e com eles nós fazemos o papel reciclado, que também é utilizado nessa planta e em outras plantas próximas aqui. Então vamos ver como funciona a reciclagem de Tetra Pak e de papel. As embalagens percorrem o caminho por uma esteira que tem como destino o Hidrapulper, um equipamento que faz a separação da fibra, do alumínio e do plástico com a ajuda da água. Essa é a terceira fase da reciclagem. Aqui é separado a fibra do polietileno e do alumínio. Então a fibra, ela depois de separada, ela cai nos tanques e vai para o processo de fabricação de papel. O plástico e o alumínio é enviado até uma prensa, onde que ele é enfardado e enviado para a ET, onde que é feita a separação daí do polietileno e do alumínio. Depois, as fibras começam a ser separadas da água e, em seguida, o material começa a pegar forma de papel novamente. E é desta forma que as fibras de papel voltam ao mercado como caixas de papelão, papel cartão e craft. Todo papel de fibra virgem, papel para embalagem, papel cartão ou papel reciclado tem o selo FSC, que é a garantia que todo o processo de sustentabilidade da empresa vem sendo praticado. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já!
Sustentável está de volta falando sobre os setores industriais no Brasil que mais avançaram em termos de sustentabilidade. Quem nos fala sobre esse assunto é o professor Mendes Tami. Entre 2001 e 2010, o setor químico migrou para o gás natural na sua matriz energética, o que lhe permitiu uma redução de 47% nas emissões de gases do efeito estufa. Outro bom exemplo proporcionado pela indústria química foi o aumento da reciclagem, que passou de 5% em 2001 para 30% em 2010, o que permitiu que a geração de efluentes recuasse 13% no referido período. No setor sucroalcooleiro, usinas de açúcar e de álcool já alcançaram sua autossuficiência em energia, pois utilizam seu próprio bagaço para gerar a energia necessária ao seu funcionamento. Muitas das grandes usinas do setor têm circuitos fechados, que permitem que até 90% da água seja condensada em processos industriais e permaneçam em circulação. Vamos ver como funciona o processo de produção de açúcar e de álcool. A cana é pesada assim que chega na usina. Essa pesagem permite o controle agrícola, o pagamento do transporte e também a medida de sacarose, com a qual se define o pagamento. Depois da pesagem, são retiradas as impurezas como terra e areia. E a cana-de-açúcar colhida manualmente segue para os picadores e desfibradores que preparam os caules para a moagem, aumentando o rendimento do caldo. No caso da cana colhida mecanicamente, o produto já vem picado. De um lado sai o caldo, de outro o bagaço. Cada tonelada de cana processada gera entre 240 a 280 quilos de bagaço. E esse bagaço também é muito bem aproveitado. Ele segue para as caldeiras e produz o vapor que aciona as turbinas, gerando autossuficiência em energia elétrica. O excedente é vendido e já ilumina várias cidades. O caldo extraído recebe um tratamento químico e é então purificado por meio de vários processos e técnicas de filtragem para formar o mosto. O mosto fica em fermentação nas dornas durante um tempo que varia de 4 a 12 horas. É nessa fase que os açúcares são transformados em álcool. Ao terminar a fermentação, a mistura recebe o nome de vinho fermentado. O álcool deste vinho é recuperado pela destilação. A operação é realizada em colunas, onde são feitas a destilação propriamente dita e a retificação, que dão origem ao álcool hidratado. Este álcool hidratado pode ser comercializado assim, ou ainda passar por um processo de desidratação que gera o álcool anidro. Uma vez prontos, os álcoois produzidos são enviados para armazenagem em tanques de grande volume, onde aguardam sua comercialização. Como vimos no programa de hoje, a indústria brasileira já avançou muito no que diz respeito à sustentabilidade, mas ainda resta um longo caminho para alcançar uma plena eficiência energética e ambiental. Para tanto, será preciso que se organize um banco de dados confiável, a fim de que o inventário do setor retrate a realidade e a sociedade possa excluir as empresas que propagam serem verdes, mas não o são. Nesse sentido, a CNI, Confederação Nacional da Indústria,
trabalha com o Ministério do Ambiente e associações dos diversos setores industriais, visando a criação de indicadores verdes. Além disso, a CNI participa das discussões capitaneadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a fim de definir metodologias aceitas internacionalmente. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, vamos conhecer os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para a cidade de Três Corações, Minas Gerais. Papelão, R$ 350. Latas de aço, R$ 180. Latas de alumínio, R$ 3.300. Plástico rígido, R$ 1.400 e PET, R$ 1.200. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas para contato@viversustentável.net e acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.